Olá a todos, meu nome é Alexandre e essa videoaula faz parte da disciplina Princípios de Planejamento e Análise de Dados em Ecologia, do programa de pós-graduação em Ecologia da Universidade de São Paulo. Nós vínhamos falando sobre modelos lineares na disciplina e sempre pensando em uma única preditora até o momento. A partir dessa aula a gente começa a pensar nos modelos lineares com mais de uma preditora, o que nós estamos chamando de modelos lineares múltiplos, ou seja, múltiplas variáveis preditoras relacionando-se com uma única variável resposta. Dentre os conceitos que emergem, as complicações que emergem quando a gente tem modelos um pouco mais complexos, que são esses modelos com mais de uma preditora, primeiro a interpretação da própria esperança do modelo, o que é predito pelo modelo quando a gente tem mais do que uma variável preditora. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessas próximas aulas com modelos lineares múltiplos. Vamos falar também sobre algo que emerge a partir de mais do que uma preditora, que pode emergir, que é a interação entre as preditoras. Basicamente, a interpretação de uma interação entre variáveis preditoras é basicamente aquilo que a gente entende como interação medicamentosa, por exemplo. Então, o que é a interação medicamentosa? É quando você tem uma droga e que ela tem uma ação, mas essa ação pode ser afetada pela ingestão de uma outra substância. Então, isso acontece com muitos medicamentos com relação à ingestão de álcool. Então, o medicamento tem um certo efeito, mas na presença de álcool, da ingestão de álcool, esse efeito ou ele pode não existir, ou ele pode ser acentuado, ou ele pode até mudar completamente. Então, isso que é a interpretação da interação para nós também no modelo. Ou seja, quando você tem uma variável preditora que muda a sua ação em relação à variável resposta na presença de outra variável. Então, é isso, é a modulação de uma resposta em função de uma outra preditora. Nós vimos também na última aula que as variáveis categóricas são tratadas nos modelos lineares como variáveis indicadoras ou dummy. Nós vamos reforçar a interpretação dessas variáveis dummy durante essas próximas aulas, porque eu tenho sentido ao longo dos anos que esse conceito, né, dessa transformação de variáveis categóricas em variáveis dummy e a sua interpretação nos resultados do modelo é algo que os alunos têm grande dificuldade de incorporar. Então, nós vamos bater bastante sobre essa interpretação ao longo das próximas aulas. Nós vamos falar sobre simplificação de modelo, então algo que emerge também quando a gente tem modelos mais complexos é que algo que é desejável é a simplificação desse modelo. Então, em geral, os modelos mais complexos são com muitas preditoras, são difíceis de interpretar e é desejável que você simplifique o seu modelo antes de fazer a interpretação, ou seja, a simplificação ela nada mais é do que você tirar do seu modelo aquelas variáveis preditoras que não têm efeito na variável resposta. Então, não só as variáveis, mas outros elementos que a gente pode estar sendo incluído no modelo e que de repente não está ajudando na interpretação da variação que a gente tem nos nossos dados. Algo que emerge também de modelos com mais de uma variável preditora pode emergir é a colinearidade. E a colinearidade pode ser também um problema grande para a interpretação dos modelos e nós vamos falar sobre isso também ao longo dessas próximas aulas. Então, esses são os conceitos principais que eu quero tratar ao longo dessas aulas de modelos lineares múltiplos. E, para começar, nós vamos pensar na generalização. Então, o modelo linear múltiplo nada mais é do que uma generalização do modelo linear simples. Então, aqui a gente tem no modelo linear, como eu mostrei para vocês, uma equação da reta,
Isso aqui, nos modelos múltiplos, também é uma equação de reta, só que, ao invés de uma preditora, a gente tem múltiplas preditoras representadas por esse elemento aqui na nossa equação. Então, a cada preditora, nós vamos estimar pelo menos mais um coeficiente que está relacionando essa variável preditora com a nossa resposta. Eu digo pelo menos um, porque se a variável é contínua, normalmente a gente calcula mais um parâmetro, que é esse coeficiente associado a essa variável contínua. Quando a gente tem variáveis dummy, a gente vai estimar o número de níveis dessa variável categórica menos um, parâmetros a mais no nosso modelo, como a gente viu nos exemplos que a gente mostrou em outras aulas. A estrutura dos resíduos permanece a mesma, então nos modelos simples lineares a gente tinha uma estrutura de uma variável aleatória com distribuição normal, com média zero e um desvio padrão. A gente continua aqui tendo essa mesma estrutura dos resíduos do modelo. Então vamos partir de um exemplo muito simples que foi publicado nesse ano por esse autor, e vamos pegar parte só das variáveis que foram tratadas nesse estudo de 1990, pegar a sua variável altura, peso e sexo. Então, basicamente, o que a gente tem aqui são registros de indivíduos onde foram tomados qual o sexo que ele pertence, qual o seu peso e qual a sua altura em centímetros, peso em quilo. E vamos dar uma olhada nesses dados aqui, representados nesse gráfico. Então, esse é o conjunto de dados, são 180 observações. E se a gente pegar e tentar estabelecer, quer dizer, montar um modelo que estabelece a relação entre o peso em função da altura, a gente tem esse modelo representado aqui por essa reta azul. Se a gente olha esse modelo pelo seu sumário, pelo seu resumo, usando a função summary do RE, os elementos que são postos lá, a gente já viu em outras aulas também como interpretar todos esses elementos, mas vamos interpretar aqui só os coeficientes que são estimados. Então são estimados dois parâmetros para estabelecer aquela reta azul, que a gente mostrou no gráfico anterior. Um primeiro elemento é o estimado coeficiente, o coeficiente do intercepto, no valor de menos 130,84 aqui. E também é estimado uma inclinação. O que representa esses valores? Bom, biologicamente esse valor aqui neste caso específico não tem muita interpretação, porque ele está relacionado ao quê? O peso de uma pessoa que tem 0 centímetros de altura. E essa pessoa, pela estimativa do modelo, teria menos 130 quilos, isso não tem o mínimo sentido. Então esse valor aqui só é estimado porque a gente precisa de um intercepto para conseguir estabelecer essa regressão linear. O outro parâmetro que é estimado é o parâmetro da inclinação dessa relação. Então, é o efeito da altura. Então, o efeito da altura ele é interpretado como sendo a cada centímetro que eu aumento em altura, eu tenho um acréscimo, em média, de 1,15 quilos no peso das pessoas. A gente já falou sobre esse teste que vem aqui, mas basicamente, então, a interpretação dele, para quem não lembra, retorne para a aula anterior, mas essa probabilidade aqui está nos dizendo que eu tenho uma probabilidade muito pequena de incorrer em erro ao afirmar que essa relação é diferente de zero. Se ela fosse zero, significaria que altura e peso não estão relacionadas, e eu tenho uma confiança, me sinto confortável em dizer que existe essa relação, porque a probabilidade de incorrer em erro ao afirmar isso é muito pequena. A gente tem também
uma quantidade de variação que é explicada pelo modelo, que é da ordem de 58, 59%, então quase 60% da variação total dos nossos dados é explicado por essa regressão simples, por essa equação da reta. E essa interpretação bem rápida que eu vou dar sobre esses elementos do resumo aqui. E vamos entender bem o que esses coeficientes estão dizendo. Então, antes disso, a gente avalia o modelo pelo resumo, pelos elementos que são apresentados no resumo do modelo, e uma interpretação que a gente também pode fazer, e a gente vai fazer com cada vez mais frequência agora, é interpretar a partição de variação do modelo. Então, essa partição de variação, ela em parte está representada no resumo do modelo, como a gente viu nas outras aulas, mas basicamente o que a gente tem são as somas quadráticas, que é a variação da variação explicada pelo modelo, e as somas quadráticas da variação que não é explicada pelo modelo. E essa razão, quer dizer, esses valores divididos pelos seus graus de liberdade, eles nos dão a média das médias quadráticas dessa variação explicada e não explicada, e essa razão nos dá uma estatística F, e essa estatística tem um P associado. A gente viu toda a interpretação e como se calcula essas variabilidades e essa partição da variação que existe nos nossos dados nas outras aulas. E essa interpretação é a mesma interpretação que a gente fez anteriormente no resumo do modelo, mas aqui ela está mais associada com a partição da variação, dizendo para a gente que, sim, a variação explicada ela é muito maior do que a variação que não foi explicada pelo modelo. Por isso, a gente tem confiança em dizer que existe uma relação entre altura e peso. Basicamente, essa tabela de ANOVA de um modelo nada mais é do que a comparação desse modelo com o modelo mínimo. Então, se a gente pede para o R apresentar a comparação entre esses dois modelos, basicamente o que ele está fazendo é apresentando os valores que a gente viu naquela outra tabela anterior. Então, isso aqui, essa tabela de ANOVA de um modelo, ela nada mais é do que uma comparação entre esse modelo e o modelo mínimo. Então, é importante vocês terem isso em mente, porque a gente vai usar essa comparação de modelo como critério para fazer as simplificações ou selecionar entre diversos modelos. Mas basicamente aqui nós temos um modelo mínimo, então a gente construiu esse modelo, né? E se a gente compara esse modelo mínimo com um modelo que tem altura como preditora, a gente vai fazer uma tabela de ANOVA usando os resíduos. Isso aqui é o resíduo do modelo 2, que tem altura. Isso aqui é o resíduo, as somas quadráticas do resíduo do modelo 1, que não tem nenhuma preditora. Isso aqui é o quanto que o modelo com uma preditora explica mais do que o modelo que não tem nenhuma preditora. O modelo com nenhuma preditora, esse modelo aqui, ele tem 179 graus de liberdade no cálculo dessas somas quadráticas do resíduo, porque para calcular isso aqui, as somas quadráticas desses resíduos representados por esses segmentos pontilhados, ele precisa calcular um parâmetro que é a média dos dados, ou seja, a média do peso de todas as pessoas. Esse caso aqui, a gente tem 178 graus de liberdade, porque a gente gasta 2 graus de liberdade. O número de observações é 180. E a gente tem 2 graus de liberdade, que é para construir o modelo dessa reta. A gente precisa do intercepto e da inclinação, que são os dois parâmetros que foram calculados e apresentados no nosso resumo. E, a partir desses valores, a gente calcula o F. Então, isso aqui é o quanto que é de somas quadráticas explicado pelo modelo, que é essa diferença entre esses dois valores, ou seja,
O que não está aqui é porque o que não está aqui em relação aqui é o que foi explicado por esse modelo. E esse f é o mesmo f da partição de variância do modelo que eu mostrei anteriormente. Então, esse conceito de que a nova de um modelo, a partição de variância de um modelo nada mais é do que a comparação com um modelo nulo, ela vai ser importante porque a partir de agora a gente vai poder fazer não só a comparação com o modelo nulo, mas a comparação com outros modelos. E esse é um conceito bastante importante que foi tratado na aula anterior, eu só estou resgatando aqui para que a gente possa dar continuidade ao nosso curso. Então, qual a interpretação desses coeficientes estimados? Então, nós temos uma interpretação do resumo do modelo, da tabela de ANOVA, né? Então, além disso, no resumo do modelo a gente tem os coeficientes que são estimados, que estão sendo apresentados aqui para a gente. Esse modelo mais simples, ele tem apenas dois coeficientes, intercepto e inclinação. O que são esses coeficientes, né? Basicamente, eles são a reta que a gente construiu nos gráficos anteriores. Então, a gente, se quiser fazer uma predição, por exemplo, de uma pessoa que tem 170 centímetros de altura, 1,70 m, a gente pode, a partir desses coeficientes, estabelecer a equação da reta. Então, o intercepto de 130,84 mais 1,15 vezes a altura da pessoa, no caso 1,70 m, e a gente calcula o que é a esperança do modelo para uma pessoa de 1,70 m de altura. Então, o modelo prevê para essa pessoa um peso de 64,85 quilos. Graficamente, a gente visualiza isso aqui. Então, 1,70 m, o que é predito, qual que é a esperança do modelo. Está aqui, você projeta 170 na reta do modelo, e aí o valor que é rebatido aqui na nossa variável resposta é 64,8. Então é exatamente isso que o modelo representa, e é exatamente essa a interpretação que a gente tem dos coeficientes que são estimados, dos parâmetros que são estimados para esse modelo, nesse caso bem simples. Bom, agora que a gente já retomou os conceitos básicos que foram tratados na aula de modelos lineares simples, a gente pode partir para modelos um pouco mais complexos. Então, no caso aqui, nós vamos tratar de duas variáveis, não só mais a altura, mas sim a altura e o sexo, influenciando o peso das pessoas.